Brasil sobre rodas: a espinha dorsal e os desafios do transporte rodoviário. Apresentado por Aécio, João, Luiz, Vitor e Yasmin. Docente, Reginaldo. Na introdução, vemos que o Brasil é um país gigante, e com ele veio um modal muito importante, que é o modal rodoviário. E com isso, a espinha dorsal, que conecta cidades, transporta riquezas e move vidas no seu cotidiano. Com os dados feitos nas rodovias, temos cerca de 65% de cargas transportadas e os seus incríveis 95% para o transporte de passageiros no país. Nos próximos slides, veremos o passado, o presente e o futuro deste modal no nosso Brasil. A importância das rodovias brasileiras. No Brasil, as rodovias brasileiras são fundamentais para fazer o país girar. Elas transportam os alimentos do campo até a mesa, produtos das fábricas até o comércio e conectam pessoas a diferentes destinos. Essa rede rodoviária é a base da economia nacional, diferente de outros países que usam mais trens e hidrovias. O Brasil apostou no transporte rodoviário, que foi uma decisão tomada há muito tempo, que ainda influencia nos nossos desafios logísticos atuais. Os primeiros passos nas estradas brasileiras. Tudo começou no século XIX. Ela começou tímida, com estradas abertas, principalmente para escoar a produção agrícola, especialmente do café, das fazendas até os portos. Depois, em 1937, Getúlio Vargas cria o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, marcando assim o início da expansão sistemática da malha rodoviária brasileira. O grande impulso mesmo veio com Juscelino Kubitschek, com seu lema 50 anos em 5, trazendo a indústria automobilística e a construção de Brasília em um investimento maciço em rodovias. A consolidação do rodoviarismo. O termo rodoviarismo surgiu para definir a política que deu prioridade às rodovias como principal meio de transporte no Brasil. Essa visão ganhou força durante o regime militar, especialmente na década de 70, quando o governo investiu pesado nas construções de estradas. Um dos maiores símbolos deste período foi a Transamazônica, criada com o objetivo de integrar a região amazônica ao restante do país. Essas grandes obras, mesmo sendo alvo de críticas, acabaram moldando de forma definitiva o modelo de transporte brasileiro, centrado nas rodovias. Desafios e mudanças. A partir dos anos 70, com a crise do petróleo, começaram os primeiros questionamentos sobre a dependência do Brasil do transporte rodoviário, um modal altamente dependente de combustíveis fósseis. Além disso, mudanças na política de financiamento e restrições orçamentárias limitaram a capacidade do governo de investir na ampliação e manutenção das estradas. Nos anos 90, começou a chamada Era das Concessões, onde parte da gestão das rodovias passaram para a iniciativa privada, com cobrança de pedágios em troca de manutenção. Gigante rodoviário em números. Hoje, o Brasil é um verdadeiro gigante rodoviário, onde 65% de toda a carga é transportada no Brasil e 95% dos passageiros são transportados pelas nossas rodovias. Nossa malha rodoviária tem cerca de 1,8 milhões de quilômetros, mas menos de 10% é pavimentado, apenas cerca de 146 mil quilômetros. Essa realidade gera diversos impactos, como aumento dos custos operacionais, desgaste dos veículos, maior tempo de viagem e dificuldades de acesso em regiões mais afastadas, especialmente nas épocas das chuvas. Segundo a pesquisa CNT de 2023, 67,5% das rodovias estão em condições inadequadas, onde elas são classificadas como regular, ruim ou péssima. E apenas 32,5% estão em boas ou ótimas condições. Os problemas vão desde o pavimento danificado,
até falhas na sinalização e geometria das vias, o que afeta diretamente a segurança e a eficiência logística do país. Gestão pública e gestão privada. Vamos começar analisando os aspectos mais críticos da infraestrutura rodoviária no Brasil, que é a diferença entre a gestão pública e a gestão privada das rodovias. As rodovias concedidas à iniciativa privada geralmente apresentam umas condições um pouco melhor. Isso acontece porque há investimentos constantes em pavimentação, sinalização e serviços de apoio ao usuário. No entanto, tudo isso há um custo. Os pedágios, que são frequentemente alvo de críticas, principalmente quando as melhorias prometidas não são entregues totalmente, mas as rodovias públicas, sob responsabilidade direta do poder público, seja tanto federal, estadual, municipal, enfim, enfrentam dificuldades crônicas. A falta de verbas, a descontinuidade de projetos entre outros governos e a ausência de planejamento a longo prazo comprometem seriamente a manutenção e a qualidade dessas vias. Essa comparação pode demonstrar que o problema não está em quem administra, mas na verdade na constância e na eficiência dos investimentos. No slide seguinte, vantagens do transporte rodoviário. Bom, apesar dos desafios, o transporte rodoviário ele tem vantagem que justifica a sua predominância no Brasil. Primeiro, a capilaridade. O caminhão chega onde nenhum outro modal consegue chegar. E isso é essencial em um país com dimensões continentais e grande desigualdade na ocupação do território, como o Brasil. A flexibilidade é para curtas e médias distâncias. Esse modal oferece liberdade de rotas, horários e fácil adaptação às necessidades logísticas específicas de cada operação. E, claro, por fim, a entrega de porta a porta. Essa é, na verdade, uma das maiores vantagens. O caminhão consegue ir do ponto A ao ponto B sem a necessidade de uma baldeação ou algum centro de distribuição intermediário, reduzindo o manuseio e custo. Mesmo com algumas limitações, o transporte rodoviário é extremamente eficiente para determinadas realidades logísticas. Bom, o próximo slide, o custo da má conservação. Toda a eficiência do modal rodoviário é comprometida quando a infraestrutura está em más condições. Segundo a CNT, a má conservação das estradas aumenta o custo operacional em mais de 30%. Isso tem um impacto diretamente no valor dos fretes e no preço final dos produtos que chegam ao consumidor. E continua, o consumo de combustível pode subir até 40% em rodovias mal conservadas, o que gera perda econômica e também ambiental, já que o desperdício de combustível representa milhões de toneladas de CO2 jogadas desnecessariamente na atmosfera. Além disso, o desgaste dos veículos aumenta, exigindo mais manutenção e reduzindo a vida útil da frota. Ou seja, manter as estradas em boas condições é mais do que uma questão de conforto, na verdade também é uma questão econômica e ambiental. Próximo slide, segurança nas estradas. Bom, a infraestrutura deficiente contribui para um alto número de acidentes. Curva mal projetada, falta de acostamento, má sinalização e pavimentação irregular torna a condução perigosa e imprevisível. Mas o problema não é só de engenharia. O risco de roubo de carga é uma realidade constante em muitas regiões, e isso obriga as transportadoras a gastarem mais com seguros e escoltas, encarecendo ainda mais o transporte. Melhorar a segurança nas rodovias exige um investimento em infraestrutura, tecnologia e, é claro, policiamento, com foco tanto na prevenção de acidentes quanto no combate ao crime organizado nas estradas. Agora, dando sequência, o Vitor falará sobre os próximos slides. Bem, agora eu irei falar sobre congestionamento e seus impactos. Congestionamento nada mais é que engarrafamentos no modal rodoviário. Eles podem ser causados por diversos motivos, desde acidentes, obras na pista, semáforos mal otimizados. Bem, congestionamento, especialmente nas proximidades de grandes centros urbanos. Os congestionamentos são uns problemas crônicos que afetam a eficiência do transporte rodoviário. Com congestionamento gera atrasos, gera engarrafamentos, o que dificulta entregas e cumprimento de horas, comprometendo toda a cadeia logística. Como gera atraso e compromete toda a cadeia logística, obviamente isso gera um prejuízo econômico tanto para a empresa quanto para a transportadora. E além disso, um outro problema que vale ser citado é a poluição. Os carros parados ou em movimento muito lento tem um aumento significativo na emissão de CO2, agravando ainda mais problemas ambientais e de saúde pública.
Bem, agora eu irei falar sobre o desafio de investimentos. Superar os obstáculos de infraestrutura rodoviária exigem investimentos pesados e contínuos em manutenção, recuperação e modernização. No entanto, as limitações orçamentárias do setor público representam um desafio constante nesse óbice. A descontinuidade administrativa também prejudica a execução de projetos de longo prazo, essencialmente para uma infraestrutura de qualidade. Muitas obras são iniciadas e abandonadas, gerando desperdício dos recursos públicos e frustração para usuários e transportadores. Bem, como todos nós sabemos aqui, o modal rodoviário é um modal que na sua criação de vias é muito barato fazer, mas ele tem um alto custo de ficar mantendo, se atualizando, melhorando as rodovias, porque como tem um fluxo constante, isso também gera um desgaste constante. Agora iremos abordar o impacto ambiental do transporte rodoviário. O primeiro tópico é emissão de gases poluentes. Como já citado anteriormente, o modal rodoviário ele emite muitos gases que contribuem para o efeito estufa, entre eles o CO2. Tudo isso porque existe uma dependência de combustíveis fósseis, principalmente diesel, que contribui para esse problema. Outro problema que vale a pena ser ressaltado é o desmatamento para a construção. A abertura de novas estradas, especialmente em áreas florestais como a Amazônia, frequentemente leva ao desmatamento, não apenas da faixa regular de domínio, mas também das áreas adjacentes, facilitando a ocupação irregular. O outro problema também é a fragmentação dos habitats. As rodovias fragmentam habitats naturais, criando barreiras para o deslocamento da fauna e aumentando o nível de atropelamento de animais silvestres, que muitas vezes estão ameaçadas por extinção. Agora iremos abordar a busca do equilíbrio da matriz dos transportes. Bem, aqui tem um gráfico com duas tonalidades de azul. O azul escuro é a quantidade que o Brasil utiliza atualmente, e o azul clarinho é a quantidade que deveria ser utilizado. Por exemplo, o rodoviário é mais de 60% do nosso modal, mas o certo seria estar por volta de 30%. O ferroviário, por exemplo, ele tem menos de 20% de utilização, mas o ideal também seria próximo de 30%. O hidroviário tem por volta de 18% e seria bom ter por volta de 28%, porque isso não gera uma dependência de somente um modal. É fundamental a busca de um maior equilíbrio na matriz de transporte brasileira, investindo e integrando outros modais, como ferrovias e hidrovias. Países com dimensão continental semelhante às do Brasil, como Estados Unidos e China, possuem matrizes de transporte mais equilibradas. A otimização logística, especialmente para as longas distâncias e grandes volumes, passa pela redução da dependência excessiva do modal rodoviário, reservando para as etapas onde eles realmente são mais eficientes. Dando continuidade, eu vou mostrar como que a tecnologia tem transformado as nossas estradas, levando em consideração a segurança, eficiência e sustentabilidade no transporte rodoviário. As rodovias inteligentes conseguem prevenir acidentes e melhorar o fluxo de veículos, usando sensores de tráfego, iluminação inteligente e monitoramento em tempo real. Um exemplo é que em alguns países da Europa já existem estradas que percebem quando começa a chover e muda o limite de velocidade nos painéis. Veículos autônomos. Outro avanço são os caminhões autônomos, né? Que dirigem sozinhos ou quase sozinhos, sem depender 100% de um motorista. Isso evita acidentes e ainda ajuda a economizar combustível. Nos Estados Unidos, a Tesla vem testando caminhões que fazem viagens mais longas, sozinhos, sem depender de um motorista. Logística 4.0. A logística também evoluiu com a Big Data. As empresas conseguem planejar rotas, acompanhar os caminhões em tempo real, evitando atrasos. Uma transportadora que usa esses sistemas sabe certinho onde cada caminhão está, o que facilita muito na entrega. O novo PAC e as rodovias. O Programa de Aceleração do Crescimento vem para melhorar a infraestrutura das estradas no Brasil. A ideia do PAC é terminar obras paradas por algum motivo,
recuperar trechos ruins e dar início a novos projetos de melhorias. O legal é que o governo quer fazer isso em parceria com empresas privadas para conseguir mais investimento e não depender somente do dinheiro público. Sustentabilidade no transporte rodoviário. É super legal e importante no setor de transporte, além do uso de novas tecnologias, a busca em ser mais sustentável. A utilização de combustíveis alternativos, como biocombustíveis, gás natural e a eletricidade, ajudam a diminuir muito a poluição. Algumas frotas, por exemplo, da Ambev, elas usam caminhões elétricos nas entregas urbanas. Eficiência energética. Veículos mais modernos gastam menos combustíveis e emitem menos poluentes. Um caminhão, por exemplo, aerodinâmico, pode economizar até 10% de combustível. Infraestrutura verde. Tem rodovias mais ecológicas, por exemplo, em áreas de mata, existem estradas que já contam com túneis para animais silvestres, além de pavimentos que absorvem a água. Pavimentando o futuro. O transporte rodoviário é super importante para o Brasil, mas ainda existem muitos desafios. A gente precisa de investimentos contínuos, tanto do governo quanto de iniciativas privadas, para modernizar e manter as nossas estradas. A BR-101, por exemplo, está sendo melhorada com o apoio de parcerias privadas. Também é hora de buscar um equilíbrio, investindo em novos modais, como trens, navios, para não depender somente de rodovias. A conclusão do nosso trabalho é que o futuro das nossas estradas depende de tecnologias, depende de sustentabilidade e de investimentos. Se a gente junta tudo isso, dá para transformar o transporte rodoviário em um grande aliado no desenvolvimento do nosso país.